Depois de descobrir que meu marido estava me traindo, decidi agir impulsivamente, jogando todas as roupas e pertences da amante dele em uma lata de lixo. Mal sabia eu que isso causaria o divórcio dela, um processo caro e cheio de reviravoltas. Agora, em meio a aconselhamentos fracassados e minha decisão de me divorciar, me pergunto, fui eu a errada por agir dessa forma? Não era para ser assim. Quando eu disse assim ao Guilherme, pensei que estava entrando em um casamento que seria minha fortaleza. Nós nos conhecemos no trabalho, em um daqueles dias em que o universo parecia conspirar a nosso favor. Tudo nele me atraía, o sorriso fácil, a inteligência afiada e o jeito como ele fazia parecer que nada no mundo era mais importante do que ouvir o que eu tinha a dizer. Casamos após 2 anos de namoro, em uma cerimônia simples e repleta de promessas que, aparentemente, ele nunca teve intenção de cumprir. No início, nosso casamento era tudo o que eu sonhei. A cumplicidade estava lá, o respeito também, ou pelo menos, eu achava que estava. Mas, com o passar do tempo, a rotina foi se instalando. Guilherme começou a trabalhar até mais tarde, as mensagens ficaram mais esparsas e as conversas começaram a girar em torno de contas, trabalho e nada mais. Eu sabia que estávamos nos distanciando, mas me enganei ao pensar que isso era apenas uma fase, algo que resolveríamos juntos. Até que, há cerca de 1 ano, tudo desmoronou. Eu tinha feito uma viagem a trabalho e voltado um dia antes do previsto. Estava animada para surpreendê-lo, imaginando que ele ficaria feliz em me ver. O que encontrei foi algo que jamais imaginei, roupas que não eram minhas espalhadas pela sala de estar e barulhos vindos do quarto que só podiam significar uma coisa. Fiquei paralisada. Não sei quanto tempo fiquei ali, ouvindo sons que destruíram meu coração e tentando processar o que estava acontecendo. Era como se meu corpo quisesse entrar no quarto e confrontá-los, mas minha mente me dizia para pensar nas consequências. Por impulso, abri o armário da frente e peguei um taco de cricket que tínhamos ali. Não sei o que eu planejava fazer com ele, mas felizmente, uma parte racional de mim conseguiu me segurar. Respirei fundo e decidi que, se eu não podia enfrentá-los ali, faria algo para garantir que ele soubesse que estava descoberto. Peguei todas as roupas que estavam espalhadas pela sala, junto com os pertences dela, uma carteira, um telefone e as chaves do carro, e saí de casa. Joguei tudo isso em uma lixeira de um McDonald's no caminho para a casa de uma amiga. Naquele momento, desliguei meu telefone. Não queria ouvir as desculpas, as mentiras ou qualquer tentativa de explicação. Eu só precisava de tempo para pensar, para entender como minha vida tinha chegado a esse ponto e o que eu faria a partir dali. Quando finalmente liguei meu celular novamente, horas depois, as mensagens e ligações começaram a chegar em enxurrada. Guilherme primeiro estava em pânico, me perguntando onde eu estava e se eu estava bem. Depois, veio o desespero, ele tinha descoberto que joguei fora os pertences dela. E, claro, a amante dele não estava nada feliz com isso. Ela teve que ligar para uma amiga para buscar uma chave reserva da casa dela. Mas o destino tem suas ironias, e o marido dessa amiga desconfiou de algo. Ele seguiu a esposa até minha casa e acabou flagrando sua mulher saindo de lá com roupas diferentes. Ele tirou fotos e reuniu provas suficientes para expor o caso dela. Isso resultou no divórcio deles. E como havia um acordo pré-nupcial em vigor, o divórcio lhe custou uma fortuna. Meses depois, Guilherme conseguiu me convencer a tentar perdoá-lo. Iniciamos terapia de casal, e eu realmente queria acreditar que poderíamos consertar nosso casamento. Mas, agora, não estou mais tão certa disso. Quando eu conheci Guilherme, parecia que finalmente tinha encontrado alguém que entendia minhas ambições e sonhos. Ele era charmoso, atento e fazia com que eu me sentisse como a pessoa mais importante do mundo. Começamos como colegas de trabalho, mas a conexão era inegável. Foi ele quem deu o primeiro passo, me convidando para um café depois de uma reunião especialmente longa. O que começou como uma conversa casual logo se transformou em uma relação que parecia destinada a ser eterna. Nós dois éramos jovens e cheios de planos. Dividíamos as contas, mas sonhávamos em comprar uma casa juntos, viajar pelo mundo e construir uma família. Durante os primeiros 2 anos de namoro, ele era meu confidente, meu parceiro e meu melhor amigo. Lembro-me de como ele era cuidadoso, sempre procurando maneiras de me apoiar. Quando decidi mudar de carreira, ele me encorajou, mesmo que isso significasse sacrificar algumas noites de fim de semana juntos enquanto eu estudava. Nosso casamento aconteceu em um momento em que tudo parecia se encaixar. Eu tinha acabado de ser promovida, ele estava crescendo em sua área, e a vida parecia estar nos sorrindo. Mas, com o passar do tempo, comecei a perceber mudanças sutis. Guilherme, que antes era tão presente, começou a se distanciar. Ele dizia que estava sobrecarregado no trabalho, e eu, querendo ser compreensiva, dei a ele o espaço que pediu. De início, culpei a rotina. Pensei que talvez nós dois estivéssemos acomodados e que precisávamos reacender a paixão. Comecei a propor jantares românticos, pequenas viagens e atividades que pudéssemos fazer juntos, mas ele sempre tinha uma desculpa. Era o trabalho, era o cansaço, ou simplesmente ele não estava no clima. Depois de um tempo, percebi que ele passava muito mais tempo no telefone. Eu perguntava com quem ele estava falando, e ele sempre dava respostas vagas, dizendo que eram coisas do trabalho. Achei que estava sendo paranoica. Afinal, não havia motivos para desconfiar, ou assim eu pensava. Houve um momento, alguns meses antes de eu descobrir a traição, que agora parece um alerta claro. Estávamos no sofá assistindo a um filme, e ele recebeu uma mensagem. Quando peguei o telefone para entregá-lo, ele o puxou de volta rapidamente, quase como se tivesse algo a esconder. Ele deu uma risada nervosa e disse, reflexo. Não queria que você visse o quanto meu chefe é insuportável. Naquele instante, eu quis acreditar nele, mas algo dentro de mim ficou inquieto. Não era apenas o distanciamento emocional, havia também uma sensação de que ele estava se tornando outra pessoa. Ele começou a cuidar mais da aparência, comprar roupas novas e passar mais tempo fora de casa, sempre com a justificativa de que estava tentando manter boas relações de trabalho. Olhar para trás agora dói porque vejo todos os sinais que ignorei. Não porque eu era ingênua, mas porque eu queria acreditar que nosso casamento era a prova de falhas. Eu estava disposta a dar a ele o benefício da dúvida, mesmo quando meu instinto me dizia que algo estava errado. No entanto, a traição não veio como uma surpresa completa. Quando finalmente descobri o caso, não foi só a infidelidade que me feriu, mas também a confirmação de que ele tinha mentido para mim durante meses, me fazendo acreditar que eu era paranoica, que o problema estava na minha cabeça. A amante, como descobri mais tarde, era alguém com quem ele tinha contato regular no trabalho. Uma colega que, aparentemente, tinha muito mais em comum com ele do que eu imaginava. Ela era casada, o que tornava tudo ainda mais complicado.
Guilherme nunca mencionou que tinha uma relação próxima com ela, mas os horários coincidiam, e agora faz sentido o motivo de ele estar tão ocupado ultimamente. Apesar disso, eu queria acreditar que nosso casamento poderia ser salvo. Após a descoberta do caso, ele implorou pelo meu perdão. Disse que tinha sido um erro, que não sabia como deixar aquilo para trás, mas que me amava e queria consertar as coisas. Eu não sabia o que pensar. Por que ele não tinha se afastado quando teve a chance? Por que escolheu arriscar nosso casamento por algo tão destrutivo? A terapia parecia ser nossa última tentativa. Ele prometeu que mudaria, que seria honesto, mas no fundo eu sabia que algo estava quebrado. Agora, olhando para tudo que aconteceu, entendo que talvez estivéssemos fadados a fracassar desde o momento em que ele decidiu trair minha confiança. Aquele dia ainda está gravado na minha memória como se tivesse acontecido ontem. Voltar para casa um dia antes do planejado foi uma decisão tomada no calor do momento. O evento de trabalho terminou mais cedo, e eu estava animada para surpreender Guilherme. Eu não sabia que a surpresa seria toda minha. Entrei na sala e, de imediato, percebi que algo estava fora do lugar. Roupas femininas estavam jogadas no sofá, peças íntimas que certamente não eram minhas. A primeira reação foi de negação. Meu cérebro lutava para encontrar uma explicação lógica para aquilo. Talvez fossem de uma amiga, talvez algo completamente inocente. Mas então, os sons vindos do quarto confirmaram o que eu mais temia. Eu congelei. Meu coração estava acelerado, e minha mente, girando. Por um momento, pensei em entrar no quarto e confrontá-los, mas algo me deteve. Não era medo, era algo mais profundo, uma sensação de que eu precisava recuperar algum controle sobre a situação antes de explodir. Vi o taco de cricket no armário da frente e o peguei por impulso. Minha raiva fervilhava, mas, no mesmo instante, minha racionalidade tomou conta. Pensei nas consequências, nas manchetes, no que aquilo significaria para minha vida. Lembrei que, acima de tudo, eu não queria que Guilherme ou sua amante tivessem o poder de me destruir mais do que já tinham. Decidi agir de outra maneira. Com as mãos trêmulas, comecei a recolher todas as roupas e pertences que estavam na sala. Um salto alto, uma blusa, uma bolsa. Encontrei uma carteira, um telefone e um molho de chaves. Reuni tudo em um saco e saí de casa sem fazer barulho. Eu não sabia exatamente o que faria com aquilo, mas sabia que precisava tirar aqueles objetos da minha frente antes que perdesse o controle. Dirigi sem rumo por alguns minutos até parar em um estacionamento de McDonald's. Havia uma lixeira grande perto da entrada, e foi ali que decidi descartar tudo. Assisti enquanto os objetos desapareciam no fundo da lata de lixo, sentindo uma estranha mistura de alívio e tristeza. Parte de mim queria gritar, chorar, quebrar algo, mas outra parte estava surpreendentemente calma. Fui direto para a casa de uma amiga. Ela sabia que algo estava errado assim que me viu, mas eu ainda não conseguia dizer as palavras. Fiquei em silêncio por um tempo, tentando processar o que tinha acontecido. Quando finalmente contei, ela ficou em choque. Ofereceu apoio imediato, dizendo que eu podia ficar lá o tempo que quisesse. Enquanto isso, meu telefone estava desligado. Não queria lidar com Guilherme ou com as mensagens que certamente viriam. Precisei de um momento para mim mesma, para tentar entender o que faria a seguir. Quando finalmente liguei o celular, havia dezenas de chamadas e mensagens de Guilherme. As primeiras eram preocupadas, perguntando onde eu estava. Depois, ele mudou o tom, parecendo confuso sobre o que tinha acontecido. Em uma das mensagens, ele dizia algo sobre a casa parecer ter sido arrombada, o que quase me fez rir de tão absurda que era a situação. Em pouco tempo, as mensagens ficaram mais diretas. Ele sabia que eu tinha estado lá, que eu tinha descoberto tudo, e estava furioso. Não pelo que tinha feito a mim, mas porque eu havia jogado fora os pertences dela. Então veio o clímax dessa situação. A amante dele, sem suas chaves, carteira e telefone, teve que ligar para uma amiga e pedir ajuda. Essa amiga foi buscar as chaves reservas na casa dela, mas, no processo, seu próprio marido desconfiou. Ele a seguiu até minha casa e, ao chegar lá, viu a mulher saindo com roupas diferentes e o rosto visivelmente abalado. Ele tirou fotos e usou isso como prova de que sua esposa estava tendo um caso. A situação desmoronou rapidamente. O marido dela não perdeu tempo em buscar um advogado e usou essas evidências para garantir que o acordo pré-nupcial fosse anulado. Isso significou que ela perdeu muito dinheiro, além de sair do divórcio em uma posição financeira desastrosa. Quando Guilherme e eu finalmente nos encontramos, ele parecia mais preocupado com as consequências para ela do que com o que tinha feito comigo. Ele disse que eu deveria ter lidado com a situação de forma mais madura, que minha pequena vingança tinha causado o divórcio dela e, consequentemente, um grande prejuízo financeiro. Foi ali que percebi o quanto ele estava distorcendo tudo. A culpa pela destruição do casamento dela não era minha, mas sim deles dois. Eles escolheram trair seus respectivos parceiros, e agora estavam lidando com as consequências de suas escolhas. Mas ouvi-lo culpar-me por tudo isso foi o golpe final. O homem que eu amava, que jurou me proteger, estava mais preocupado com os problemas financeiros da amante do que com a dor que ele me causou. Depois daquele dia, tudo mudou. Guilherme e eu estávamos presos em uma espiral de discussões e acusações. Quando nos encontramos para conversar, ele tentou justificar seus atos, dizendo que eu estava exagerando, que todos cometem erros e que eu deveria tentar entender o lado dele. No entanto, quanto mais ele falava, mais evidente ficava que ele não tinha remorso real pelo que tinha feito. Eu esperava algum tipo de pedido de desculpas genuíno, uma tentativa verdadeira de reparar o que ele tinha quebrado, mas tudo o que ele fez foi minimizar a situação e, pior, culpar-me por parte das consequências. Ele disse que jogar fora as roupas e os pertences dela tinha sido infantil e que eu deveria ter lidado com aquilo de maneira mais adulta. Fiquei em choque. Adulto? Ele queria falar sobre maturidade quando estava traindo sua esposa no próprio lar conjugal? A ironia da situação quase me fez rir, mas eu estava tão exausta emocionalmente que não tinha energia nem para isso. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando a amante dele começou a me atacar indiretamente. Por meio de mensagens que eu nunca solicitei, ela tentou me culpar pelo divórcio dela, dizendo que eu agi de forma cruel e desnecessária ao jogar suas coisas no lixo. Segundo ela, minha vingança impulsiva havia destruído a vida dela. Foi difícil não responder a essas mensagens. Eu queria gritar que ela havia destruído a própria vida no momento em que escolheu trair o marido, mas me contive. Ela não merecia uma resposta minha. Ela e Guilherme tinham feito suas escolhas, e eu estava lidando com as consequências das minhas. Na terapia, as coisas não foram muito melhores. Eu achava que as sessões seriam um espaço seguro, onde poderíamos trabalhar juntos para encontrar uma solução, mas Guilherme parecia mais interessado em me convencer de que eu estava errada do que em se responsabilizar por seus próprios atos.
Em uma das sessões, ele até teve a audácia de dizer que eu era emocionalmente instável por ter reagido daquela forma. Foi um tapa na cara. Durante anos, eu fui a pessoa que manteve a calma, que evitou brigas desnecessárias e tentou resolver nossos problemas com paciência. Mas, naquele momento, percebi que estava lidando com alguém que não via os próprios erros. Ele estava tão acostumado a se colocar como a vítima que não conseguia enxergar o quanto havia destruído nosso relacionamento. A gota d'água veio quando ele trouxe à tona o divórcio da amante novamente, dizendo que ela estava enfrentando dificuldades financeiras por causa do que aconteceu. Ele parecia genuinamente mais preocupado com o bem-estar dela do que com o meu. Foi nesse momento que percebi que não havia mais nada a salvar no nosso casamento. Enquanto isso, eu estava tentando reconstruir minha vida. Decidi sair de casa e aluguei um apartamento pequeno, onde poderia ter paz para pensar. Foi difícil deixar para trás o lugar que chamei de lar por tanto tempo, mas cada canto daquela casa era um lembrete do que havia acontecido. Eu precisava de um novo começo, mesmo que isso significasse começar do zero. Meu círculo de apoio foi crucial durante esse período. Minha amiga, que me acolheu naquela noite, foi minha âncora. Ela me ouviu chorar, me encorajou e me lembrou que eu não estava sozinha. Minha família também foi incrível, oferecendo conselhos e suporte emocional, mesmo à distância. Mas, por mais que eu tivesse pessoas incríveis ao meu lado, a dor da traição era algo que só eu podia enfrentar. Era como uma ferida que, embora estivesse começando a cicatrizar, ainda doía sempre que eu a tocava. O sentimento de inadequação, de questionar se eu poderia ter feito algo diferente para evitar tudo isso, era constante. Os meses que se seguiram foram um misto de progresso e recaídas. Eu estava me adaptando a viver sozinha novamente, redescobrindo hobbies que havia deixado de lado e tentando me concentrar no trabalho. Mas, de vez em quando, as memórias surgiam como fantasmas, me puxando de volta para aquele momento em que minha vida desmoronou. Quanto a Guilherme, ele continuou tentando me convencer a voltar. Ele disse que estava disposto a mudar, que faria o que fosse necessário para recuperar minha confiança. Mas eu sabia que eram apenas palavras vazias. Ele não demonstrava ações que respaldassem suas promessas, e eu não estava disposta a correr o risco de ser machucada novamente. Enquanto isso, o divórcio da amante dele continuava a ser um assunto delicado. O ex-marido dela, com as evidências que reuniu, conseguiu sair do casamento com uma vantagem financeira significativa. Ela, por outro lado, perdeu muito, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Mas, honestamente, não senti pena dela. Assim como Guilherme, ela havia tomado suas decisões e agora estava lidando com as consequências. Foi estranho perceber como a traição deles teve um efeito cascata, destruindo duas famílias ao mesmo tempo. Mas, no fim das contas, eu sabia que precisava me concentrar em mim e deixar que eles resolvessem seus próprios problemas. A jornada de reflexão que seguiu tudo o que aconteceu foi uma das mais desafiadoras da minha vida. Eu me via constantemente revisitando os eventos, tentando encontrar respostas que talvez nunca existissem. Como é que tudo isso tinha chegado tão longe? Onde estavam os sinais que eu não percebi? Lembro-me de nossa vida antes de tudo desmoronar. Guilherme era o tipo de pessoa que fazia você acreditar em promessas. Ele sabia exatamente o que dizer para fazer alguém se sentir especial, como se nada no mundo pudesse quebrar o que construímos juntos. Mas, com o tempo, percebi que a versão de Guilherme que eu conhecia era cuidadosamente construída para esconder suas falhas. Olhando para trás, não posso dizer que não houve momentos em que suspeitei. Pequenas coisas, como mensagens apagadas do telefone ou desculpas apressadas sobre por que ele estava chegando tarde. Eu confiava nele porque queria confiar, porque pensar na possibilidade de traição era mais doloroso do que qualquer suspeita que pudesse surgir. Quando finalmente vi as provas na minha sala de estar, senti como se tudo em que eu acreditava tivesse sido arrancado de mim. Não era apenas a traição física, era o rompimento de um pacto, uma promessa que ele quebrou sem pensar duas vezes. E o mais difícil foi perceber que, mesmo depois de tudo, ele ainda estava tentando me manipular para se colocar como a vítima da situação. A terapia foi uma experiência reveladora, mas não pelas razões que eu esperava. Cada sessão era uma luta, um campo de batalha emocional onde eu era forçada a confrontar o que realmente sentia. À medida que Guilherme continuava a culpar-me pelas consequências do que ele e sua amante tinham feito, percebi que ele nunca iria mudar. Na verdade, a terapia me ajudou mais a entender a mim mesma do que a tentar consertar o casamento. Percebi que passei tanto tempo tentando ser a esposa perfeita que acabei ignorando minhas próprias necessidades e limites. Eu sempre priorizei nosso relacionamento, enquanto ele claramente não fazia o mesmo. E então houve um incidente com as roupas. Durante semanas, me perguntei se eu realmente havia ido longe demais. Jogar os pertences dela no lixo foi, sem dúvida, impulsivo, mas também foi libertador. Foi minha maneira de recuperar uma pequena parcela de controle em uma situação onde me senti completamente impotente. Ainda assim, a reação de Guilherme a isso foi o que realmente me abriu os olhos. O fato de ele estar mais preocupado com as consequências para ela do que com a dor que me causou foi o sinal final de que ele não me via como uma prioridade em sua vida. Ele não estava arrependido por me trair, ele estava arrependido por ter sido pego e pelas complicações que isso trouxe para a vida dele e da amante. Quanto à amante, as mensagens que ela enviou foram quase cômicas na sua falta de autoconsciência. Ela esperava que eu me sentisse culpada por suas dificuldades financeiras, como se eu fosse responsável por suas escolhas. Mas a verdade é que ela e Guilherme tomaram suas próprias decisões. Eu apenas respondi da maneira que achei melhor naquele momento. A ironia de tudo isso é que, ao final, eu me senti mais forte do que nunca. Sim, foi doloroso, e sim, houve momentos em que me senti perdida. Mas cada passo que dei longe de Guilherme foi um passo em direção à minha liberdade. Agora, com meu próprio apartamento e um novo senso de independência, estou redescobrindo quem sou. Estou aprendendo a me amar novamente, a confiar em mim mesma e a valorizar o que eu trago para a mesa. Guilherme pode ter destruído nosso casamento, mas ele não conseguiu destruir quem eu sou. Ainda penso no futuro, em como será seguir em frente completamente sozinha. Às vezes, é assustador, mas também é emocionante. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou no controle da minha vida. Se eu me arrependo de algo, talvez do tempo que perdi tentando consertar algo que já estava quebrado. Mas não me arrependo de lutar pelo que mereço, respeito, amor e, acima de tudo, dignidade. E se alguém ainda acha que eu fui longe demais com as roupas, só posso dizer isto: há momentos na vida em que você precisa agir para proteger sua própria sanidade. Para mim, jogar aquelas coisas fora foi um ato de libertação. Cheguei a este ponto da história com uma mistura de emoções, alívio, tristeza, raiva e, acima de tudo, determinação. É estranho olhar para trás e perceber como minha vida mudou drasticamente em tão pouco tempo.
Mas, em meio ao caos, encontrei algo que havia perdido ao longo dos anos, minha força interior. Mesmo assim, não posso deixar de me questionar se as escolhas que fiz foram as corretas. Sei que minha reação foi impulsiva. Jogar as roupas da amante no lixo, junto com a carteira, o telefone e as chaves do carro, não foi a decisão mais madura. Mas, na hora, parecia a única coisa que eu podia fazer para recuperar um mínimo de controle sobre minha própria vida. A questão é, fui mesmo a idiota por reagir dessa forma? Guilherme claramente acha que sim. Ele acredita que minha reação exacerbou a situação, levando ao divórcio da amante e às complicações financeiras dela. Ele acha que, se eu tivesse lidado com tudo de maneira mais madura, as coisas teriam sido diferentes. Mas, honestamente, o que seria lidar com isso de maneira madura? Fingir que estava tudo bem? Ignorar a traição e seguir como se nada tivesse acontecido? Para mim, o verdadeiro problema não foi o que fiz, mas o que ele e sua amante fizeram. Eles tomaram decisões conscientes que desrespeitaram nossos compromissos e quebraram a confiança que mantinha nossas vidas juntas. Eu reagi, sim, e talvez tenha exagerado, mas será que isso me torna culpada? E quanto à amante? Ela me culpou pelo divórcio dela, mas será que ela realmente acha que foi a minha ação que destruiu o casamento dela? O ex-marido dela seguiu sua intuição e descobriu a verdade. Se eu não tivesse agido, talvez ele nunca tivesse descoberto, mas isso não muda o fato de que ela traiu. Agora que estou caminhando para o divórcio com Guilherme, percebo que as coisas nunca teriam sido consertadas. Mesmo com terapia, mesmo com todas as promessas que ele fez, ele nunca assumiu a verdadeira responsabilidade por suas ações. Ele estava mais preocupado em culpar os outros do que em refletir sobre si mesmo. Se há algo que aprendi com essa experiência, é que não posso carregar a culpa pelos erros dos outros. Guilherme e sua amante fizeram suas escolhas, e as consequências dessas escolhas foram inevitáveis. Eu, por outro lado, reagi como pude, em um momento de dor e raiva. Então, agora deixo a pergunta para vocês. Fui a idiota por jogar as roupas da amante no lixo, junto com seus pertences, e por me recusar a aceitar a culpa pelo divórcio dela? Sei que minha atitude pode parecer drástica para alguns, mas acreditem, naquele momento, parecia a única coisa que eu poderia fazer para expressar a dor e a traição que senti. Gostaria de ouvir o que vocês acham. Talvez vocês concordem comigo, ou talvez achem que eu deveria ter lidado de outra forma. De qualquer maneira, quero ser honesta sobre minhas ações e aberta a julgamentos. Atualização 1. Depois de postar a história e receber tantos comentários, me senti encorajada a continuar o processo de divórcio com mais firmeza. Muitos de vocês me fizeram perceber algo importante. Não foi minha reação que destruiu os relacionamentos, mas sim as escolhas conscientes feitas por Guilherme e sua amante. No entanto, algumas coisas aconteceram desde então que trouxeram ainda mais clareza e drama para a situação. Primeiro, recebi uma mensagem inesperada do ex-marido da amante. Ele queria me agradecer por, indiretamente, tê-lo ajudado a descobrir a traição. Segundo ele, se eu não tivesse agido daquela forma, ele provavelmente nunca teria descoberto a verdade. Ele também mencionou que a amante estava tentando culpá-lo por suas dificuldades financeiras e que ela parecia incapaz de aceitar responsabilidade por suas próprias ações. Conversar com ele foi estranho, mas de alguma forma, reconfortante. Era bom saber que alguém entendia o que eu estava passando e que as ações de Guilherme e dela tinham repercussões além do meu casamento. Quanto a Guilherme, ele ainda tenta me contatar. Algumas mensagens são cheias de arrependimento e promessas de mudança, enquanto outras são acusações e tentativas de me culpar ainda mais. É quase como se ele não soubesse que tipo de abordagem funcionaria, então está tentando todas. A parte mais irônica? Ele mencionou que a amante agora está com raiva dele, porque ele não fez o suficiente para proteger ela. Aparentemente, eles não estão mais juntos, e ele está começando a perceber que ficou sozinho no meio de tudo isso. Por mais que essas novidades me tenham dado alguma satisfação, ainda estou focada no meu próprio caminho. Continuo a terapia, não para salvar o casamento, mas para me curar. Cada dia é um passo em direção a algo melhor, algo que eu mereço. Atualização 2. Após tudo o que aconteceu, as reviravoltas em minha vida continuaram a me surpreender. Eu nunca imaginei que chegaria a este ponto, mas, como a vida tem um jeito de nos surpreender, aqui estou. Uma coisa levou a outra e, de forma inesperada, estou começando a me aproximar romanticamente do ex-marido da amante de Guilherme. Eu sei, a ironia disso não passa despercebida para mim. Se alguém tivesse me dito há um ano que eu estaria me encontrando com ele de forma tão íntima, eu teria rido. Afinal, no início, ele era apenas o cara que estava sofrendo com o que a amante dele havia feito. Ele estava lidando com a traição de uma forma muito similar à minha, e, mesmo sem o saber, já tínhamos algumas coisas em comum. Mas à medida que conversávamos mais, algo aconteceu. Com o tempo, percebi que a dor que compartilhávamos de alguma forma nos aproximava. Ele nunca culpou ninguém, ele apenas focou em seguir em frente e reconstruir sua vida. Havia uma maturidade e uma sinceridade nele que eu não via em Guilherme, e isso me atraiu. Confesso que a ideia de me envolver com alguém que estava de certa forma ligado à história de traição de Guilherme me fazia sentir uma mistura de culpa e liberdade. Não era sobre vingança ou algo planejado, era uma conexão genuína que começou a florescer. Ele me fez perceber que eu merecia mais, algo saudável e sem as mentiras e manipulações que marcaram meu casamento. Além disso, ele também estava em um processo de recomeço, com uma visão clara do que queria para o futuro. Isso me fez pensar, talvez, nesse novo capítulo, eu tenha encontrado uma chance de recomeçar com alguém que, assim como eu, aprendeu da maneira mais difícil o valor da honestidade e da confiança. A ironia, claro, não passa despercebida. Eu estou, de alguma forma, envolvida com alguém cuja vida foi destroçada pelas escolhas da amante de meu ex-marido. Mas, ao mesmo tempo, ele está tentando reconstruir sua vida, e, estranhamente, nossos caminhos se cruzaram da maneira mais inesperada. Eu não sei onde isso vai dar. Talvez seja apenas uma fase de cura, talvez seja o início de algo mais profundo. Mas, por enquanto, estou me permitindo viver o momento, sem pressa de decidir o que o futuro nos reserva. Às vezes, a vida nos leva por caminhos tão inusitados que não podemos deixar de rir da ironia da situação. Quem diria que, depois de toda essa dor, algo bom poderia surgir? Estou tentando encontrar uma forma de seguir em frente, de viver minha vida sem as sombras do passado. E talvez, ao fazer isso, eu tenha encontrado alguém que está em uma jornada semelhante. Obrigada a todos pelos comentários e pelos conselhos reconfortantes. Eles foram um acalento para o meu coração.
Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum vídeo. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!